E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Também é um conteúdo um pouco mais extenso. Aí eu vou dividir em duas partes, sendo que na semana que vem a gente foca em doenças no sistema sensorial. E aí eu deixo para um segundo vídeo, tá? Então, sobre o sistema nervoso, talvez o expoente assim do sistema é o que a gente está vendo aqui na GIF, né? O que está dentro do nosso crânio, o cérebro. Existem várias coisas, na verdade, dentro do crânio, mas o cérebro é o principal, assim, mais conhecido dos órgãos do sistema nervoso. Mas a gente vai descobrindo aqui detalhes. Então, o sistema nervoso, ele vai ter aí uma função, né, que é de centralizar as informações colhidas no ambiente. Então, ele percebe o ambiente, e aí de que forma a gente percebe o ambiente? Através dos sentidos. Então, os olhos, orelhas, nariz, boca, pele. A gente percebe sensações, percebe estímulos, né? E também temos estímulos internos. Dentro da gente temos vários receptores que vão perceber também situações internas e dar uma resposta, né? Levar a informação e dar a resposta, né? Então, tudo isso está ligado ao sistema nervoso, tá? Então, temos a parte sensorial, a parte externa, né, dos sentidos, e temos também, né, reações internas ali que acontecem diante de situações ali recebidas pelo sistema nervoso interno. O sistema nervoso vai ser dividido em duas partes. Temos a parte chamada de sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central, ele vai concentrar tudo que está dentro da nossa caixa craniana, assim, junto com o cérebro. Tem outras partes ali associadas. Tudo isso é encéfalo, tá? O cérebro é o maior volume, mas temos outras partes ali embaixo do cérebro que é considerada encéfalo. Temos a medula espinhal ou espinal, que é um tubo nervoso longo que percorre o interior da nossa coluna. Na verdade, é um tubo que está presente nas nossas costas, né? E temos toda uma estrutura óssea protegendo essa medula que é extremamente sensível. Então, assim como tem o crânio que protege o encéfalo, temos a coluna vertebral que protege a medula nervosa, ou medula espinhal ou espinal, tá? E aí o sistema nervoso periférico é o que parte desses órgãos. Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, vários nervos partindo da medula, que é esse tubo mais perceptivo aqui, né, mais calibroso, né? A gente tem esses vários nervos que partem da medula, né? Também aqui da cabeça a gente tem nervos que partem da região do encéfalo, né? Então essas ramificações, né, são parte do sistema nervoso periférico. O tecido nervoso ele é constituído basicamente de dois tipos de células: os neurônios, que são as mais conhecidas, e os gliócitos, que daqui a pouco eu vou falar melhor sobre eles, tá? Aí aqui nós temos imagens de microscopia de neurônios, e os neurônios são células bem diferentonas assim no formato e nas estruturas, né? Então são muitas estruturas, né, que a gente vai perceber aí no neurônio, né? Aqui a parte onde vai ter o núcleo, as organelas vão se concentrar nessa região mais densa aqui, e aí vocês veem essas ramificações chamadas de dendritos. Aí tem um tubo aqui, como se fosse uma cauda, que é o axônio, né? E esse axônio termina aqui em extremidades, né, bem ramificadas. Isso tem toda uma importância, essas ramificações, tanto aqui quanto aqui. E temos várias células associadas. Essas células são células do gliócito. Cada um tem um nome porque cada uma tem uma função. Então, gliócitos são várias células que têm funções específicas aqui, interagindo com o neurônio e compondo o tecido nervoso. Mas aí eu falo de detalhes daqui a pouquinho. Sobre os neurônios, eles são células especializadas em conduzir impulso nervoso, tá? Então, o impulso nervoso é um sistema elétrico, né, que percorre as células, né, levando uma informação. Então, é tudo carga elétrica, né? O impulso nervoso é uma carga elétrica que percorre aí pelas células do sistema nervoso,
né, de um ponto de partida, de origem, né, até uma região de, sei lá, a medula ou o cérebro, e depois esse estímulo pode ser devolvido, né, para a musculatura, né, ou para algum órgão. Então, assim, a gente tem, né, esse impulso nervoso, né, percorrendo células do sistema ao longo de todo o organismo, órgãos específicos do sistema nervoso central, periférico, etc. Tá? Então aqui está só simulando um neurônio, onde a terminação dele está fixando aqui em fibras musculares. Então células do músculo, né, associadas aqui a um neurônio. Então a gente vai ter vários outros neurônios aqui interligados, né, formando aí um cordão, né, um nervo, e esses movimentos de contração, relaxamento da musculatura, é tudo estímulo conduzido de um ponto de origem do sistema nervoso até a musculatura, onde vai desempenhar esses movimentos de fato. Né? E aqui eu não quero ficar detalhando, é uma parte muito pesada explicar toda essa questão de formação e condução do impulso nervoso, mas aqui tem só um esquema mostrando que o que permite essa condução é um diferencial de carga elétrica que a célula acaba realizando entre o meio interno, que é o citoplasma, e o meio exterior, aqui essa parte mais azul clarinho é a membrana. Então essa passagem de íons, principalmente o sódio iônico e o potássio, essa troca de posição aqui acaba formando uma carga elétrica negativa ou positiva, e isso permite essa transmissão de um pulso elétrico que é o impulso nervoso. Né? Sinapses. Né? As sinapses são zonas ativas onde agem neurotransmissores de contato entre a terminação nervosa e outros neurônios, ou células musculares, ou glândulas, etc. Então, tipo aqui. Aqui nós temos 3 neurônios. Esse ponto de contato entre um neurônio e outro é chamado de sinapse. Na verdade, eles não se tocam assim, você não tem um neurônio grudadinho no outro. Existe uma separação entre a parte final aqui do neurônio e o início aqui de outro neurônio. E nesse intervalo aqui a gente vai ter mediadores químicos, que são os neurotransmissores. Então, o impulso nervoso ele percorre o neurônio, quando chega aqui, ele libera neurotransmissores que vão estimular esse outro neurônio e o impulso nervoso continua, né, percorrendo aí por outros neurônios. Como a gente está vendo aqui, ó. Então, o impulso nervoso está vindo nesse sentido, ó, da direita para a esquerda. Aí, quando chega aqui, não tem contato. Mas ó, o impulso nervoso chegou, aqui só está invertida a ordem do impulso. Né? Mas aqui ó, o impulso está vindo nesse sentido, chega aqui, estimula os neurotransmissores que são jogados nesse espaço aqui entre as células, e eles encaixam em receptores do outro neurônio, estimulam a continuar o impulso nervoso. Né? Aqui só está invertido o sentido. Né? Mas é assim, não tem um contato direto um neurônio e outro, e esse estímulo para continuar o impulso é feito por neurotransmissores, que são essas substâncias químicas aqui. Nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios espalhados no organismo. Tá? A gente está falando da parte humana aqui do sistema. Né? E, em média, cada neurônio formam 1000 sinapses. Então, essas ramificações aqui são importantes por isso. Então, um neurônio ele consegue realizar várias sinapses com várias outras células. Né? Então, cada neurônio, em média, né, isso varia, 1000 sinapses ele consegue fazer. E o número total de sinapses é de aproximadamente 1 quintilhão no nosso corpo. Tá? Então, a gente consegue realizar essas ramificações, né, elas permitem aí uma disseminação de impulso nervoso, né, bastante considerável. Então, a gente comenta um pouco de neurônio. Os gliócitos são células acessórias aí,
do sistema nervoso, né, compondo o tecido, e um exemplo dessa célula é a célula de Schwann, né? Essa célula é muito importante porque aqui ela está representada nesse begezinho aqui, nesse marrom clarinho, né? Então você tem o neurônio, o corpo do neurônio, e tem aqui o axônio, que é esse tubo, né, onde percorre o impulso nervoso até encontrar um outro neurônio. Só que a célula de Schwann, né, ela tem toda uma característica aqui importante, ela se enrola no axônio, igual a gente está vendo aqui, ela se enrola e forma esses aglomerados aqui de membrana, tá? E quanto mais células de Schwann tiver, né, mais rápido o impulso nervoso acontece, tá? Aqui talvez fique mais fácil de entender. Então, assim, essa célula enrolada aqui no neurônio, ela acaba neutralizando a membrana do neurônio, do axônio. Então, aquele impulso que eu mostrei lá atrás, aquelas trocas de íons dentro e fora da célula, aquilo só acontece entre os espaços que a célula de Schwann deixa. É como se saltasse, o impulso ele está aqui, mas ele salta, porque aqui está neutro, ele salta para esse outro espacinho, salta para o outro espacinho. Então, assim, acelera a velocidade do impulso nervoso, tá? Se a gente perdesse essas células, as respostas, os estímulos, eles seriam muito mais lentos, assim. A informação, ela caminharia muito mais lenta no nosso organismo. Tem toda uma relevância essa célula aí. Então, o sistema nervoso central é composto de encéfalo e a medula, como eu já comentei ali. Aí tá só um esqueminha, tá? E aí, em relação à função, sua função é interpretar as informações captadas pelos órgãos sensoriais. Então, captar a informação dos olhos, da orelha, do nariz, da pele, etc., né? E elaborar respostas adequadas a esses estímulos, né? Enviando essas respostas aos músculos, né, que vão dar uma reação. Então, sei lá, você encostou num lugar quente. Então, sua pele ali tem neurônios que vão conduzir essa informação para o sistema nervoso central, né? E vai voltar essa informação para a sua musculatura, que é para você tirar a mão daquele lugar quente, porque você pode se machucar, pode danificar o seu corpo. Só que é tudo muito rápido, né? Então, essas respostas são muito rápidas. Elas vão e voltam com a resposta rapidinho. O encéfalo e a medula são revestidos por 3 membranas, uma por cima da outra, de tecido conjuntivo, e essas membranas são chamadas de meninges. São 3 nomes bem difíceis aqui de memorizar, né? Mas nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá? Então aqui, ó, é nessa ordem, tá? Então você tem a mais interna aqui é a pia mater, a do meio é a aracnoide e a mais superficial é a dura mater, tá? Essas membranas são extremamente importantes para a proteção do sistema nervoso central, que é extremamente sensível. E existe até uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, chamada de meningite. Toda terminação "ite" é inflamação. Então, meningite, inflamação das meninges, que pode ser causada por vírus, por bactérias, né? Tem várias coisas que podem levar a um quadro de meningite, que é algo que pode até matar a pessoa, porque, lembrando, está protegendo, está revestindo órgãos bem importantes aqui do nosso organismo, tá? E o espaço entre essas membranas é feito por um líquido chamado de cérebro pinal. Assim, na verdade, esse nome é bem incomum de ser usado, né? O cérebro espinal. Mas o cefalorraquidiano talvez é o mais comum da gente ouvir falar. Inclusive, quando a pessoa está com meningite, é extraído um pouco desse líquido com seringa, né? Geralmente tira da medula ali da coluna. Então, puxa um pouco desse líquido cefalorraquidiano para perceber se ele está contaminado com algum agente, viral, bacteriano, e aí dá o diagnóstico da doença, né? Por exemplo, aqui está mostrando justamente isso, né? A pessoa ali instruída vai injetar. É muito sensível isso aqui, né? Pode machucar e levar a sequelas graves.
Então tem que ser uma pessoa bem treinada para poder perfurar aqui até chegar na meninge, puxar um pouco desse líquido para poder fazer exames, né, posteriores aí. Não só de meningite, né? Tem outras coisas também que são controladas a partir da análise desse líquido. O encéfalo, né? Ele tem aí um conjunto de estruturas com aproximadamente 1,4 kg, sendo que a maior parte dessa estrutura é o cérebro. Então, de tudo que está aqui dentro do crânio, que é o encéfalo, essa parte aqui em vermelho é o cérebro, né? Na verdade, de vermelho e de verdinho, né? Essa parte aqui é bem pequenininha, fica lá no miolinho do cérebro. Então, toda essa região aqui é o cérebro, mas temos partes embaixo aqui, ó, como o cerebelo, que é esse marronzinho, o bulbo, né? Que a gente já falou lá em sistema respiratório, a ponte, né? O mesencéfalo. Tem outras atribuições aqui de função, né? Atribuição específica, né, do sistema nervoso, mas a gente acha que tudo é cérebro, mas na verdade não é, tá? Aí aqui, ó, quando termina o bulbo, aí já começa a medula, né, que ela vai percorrer o interior de toda a nossa coluna. Aqui mais por curiosidade, assim, cada parte, cada região, cada zona do cérebro, ela tem uma função específica, né? Ou funções específicas, às vezes é mais funções, como a gente está vendo aqui. Aqui é a parte da frente, né? Aqui é a parte da parte posterior, né? Então aqui estaria próximo da testa e aqui próximo da nuca. Aí depois vocês dão uma lida com calma aí, né? Às vezes você sofre algum tipo de lesão, a pessoa sofre algum tipo de lesão, bate a cabeça de um lado, numa posição, aí interfere em certos controles, né? Então pode comprometer, se danifica aqui, por exemplo, vai perder a compreensão da linguagem. Se machuca essa região aqui, vai perder certos sentidos. Aqui a audição, né? Aqui movimentos voluntários, desenvolvimento de habilidades motoras. Então, assim, cada região que sofra, porventura, algum tipo de lesão, vai gerar uma sequela, né, diferenciada na pessoa, né? Aí aqui teria um vídeo falando sobre memória, né? Depois vocês procuram lá, quem tiver interesse, no canal Nerdologia, só jogar lá Nerdologia Memórias, que ele explica um pouco de como que funciona as memórias no organismo. Se der qualquer coisa, eu jogo lá como material adicional também, para vocês darem uma olhada. O cérebro, como eu disse, é a maior parte aí do encéfalo, né? Compõe aí entre 85% a 90% da massa do encéfalo. Sua superfície é preguiada, né, cheia de dobras, né, marcadas por esses sulcos. Sulcos são essas depressões, né, esses enrugamentos, né, que o nome correto para isso são circunvoluções cerebrais, né. Quanto mais essas dobraduras a gente tiver, maior é a área cerebral, né, essa superfície do cérebro, né, e isso é mais interessante. Tanto que temos vários animais que têm um tamanho cerebral até maior que o nosso, mas é um cérebro liso, assim, não tem essas rugas, então ele é menos complexo. O animal acaba tendo uma menor complexidade em relação ao sistema nervoso. Quanto mais dobrado ele tiver, né, mais complexo acaba ele se tornando ali em proporção com o seu volume. E ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo. Então a gente vê aqui uma divisão bem marcada, né? No meio aqui do cérebro a gente tem essa divisão. Tanto que uma vez eu vi, talvez vocês já viram essa reportagem também, um camarada que tava lá num bar e aí teve uma briga lá, o pessoal chapado, e o cara foi tomar uma facada na cabeça, mas a lâmina da faca entrou justamente entre a metade direita e esquerda, entre os dois hemisférios. Então ele ficou assim, tomou uma facada, todo mundo assustado, o cara com a faca presa assim na cabeça, mas ele, tipo assim, super ativo, né? Lógico, tava escorrendo sangue, chegou uma hora que desmaiou e tal, né? Mas assim, chegou no hospital, não teve problemas mais sérios, porque por felicidade dele, a lâmina entrou rente aqui, retinha,
no meio desses dois hemisférios, não danificou estruturas, né? Se tivesse tomado uma facada em desvio ali de ângulo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ele poderia ter morrido certamente. E aqui mostrando essa divisão, separando as duas metades, aí tem estruturas aqui, como a gente viu na imagem alguns slides atrás, né? Tem detalhes específicos aqui nesse miolinho do cérebro. O cérebro é o centro da inteligência e da aprendizagem, né? Então acontece muita atividade nervosa ali. A gente gasta muita energia, a gente consome muita energia que a gente acaba retirando do alimento para fazer essa estrutura funcionar. Ela consome bastante, é o órgão que mais consome energia no corpo, né? Corresponde a aproximadamente 2% da massa corporal total, né? E demanda cerca de 17% do sangue bombeado pelo coração. Então, como eu falei, gasta muita energia, então a gente precisa bombear sangue para o cérebro e irrigar ele constantemente, levando nutriente, levando oxigênio, removendo gás carbônico e etc. Porque a atividade ali é muito intensa. E ele utiliza cerca de 20% do oxigênio que a gente inala. Então pensa, a proporção, ele é 2% da massa corporal só, mas consome 20% daquilo que a gente remove, né, na hematose ali dos pulmões de oxigênio atmosférico. É muita coisa. O córtex cerebral, ou massa cinzenta, é formado por mais de 20 bilhões de corpos celulares dos neurônios. Então essa parte córtex é isso, né? Essa parte mais superficial aqui dessas dobraduras aqui do cérebro é a massa cinzenta e é onde está a maior densidade do corpo, da estrutura da célula do neurônio. Ela tem essa tonalidade diferente mesmo, né, aqui no órgão, tá? A gente está vendo aqui, ó, a parte mais periférica, que é o córtex, concentra aqui a maior parte da estrutura do neurônio, tá? E aqui uma imagem real para a gente ver que existe mesmo uma diferença de cor, né? A massa cinzenta e a massa branca. Aí aqui nós temos novamente uma outra imagem mostrando detalhes das estruturas. O tálamo, a gente até citou essa estrutura lá em sistema endócrino, eu acho, que eu falei sobre, né? Mas o tálamo é responsável pela recepção das mensagens sensoriais, atuando na transmissão delas ao córtex. Então ela recebe ali uma informação e transmite ao córtex, né? E também está envolvida aí na regulação da atenção e da consciência. E o hipotálamo fica aqui embaixo do tálamo. O tálamo é esse miolinho, e aqui o hipotálamo atua na regulação da temperatura corporal, controle de água no corpo, né, que vai funcionar lá nos rins. Também participa da expressão das emoções, comportamento sexual, relacionando ao sistema nervoso e endócrino. Então, o hipotálamo está associado aqui a uma outra estrutura, que é uma glândula, que é a hipófise, que a gente falou muito dela nas 2 semanas anteriores, né? Que são do sistema hormonal, né, ou endócrino. O mesencéfalo está aqui, essa estrutura cinzinha aqui. É o segmento mais curto do tronco encefálico. É porque assim, você tem o cérebro, aí parte aqui esse tronco que vai emendar na medula. Então esse iniciozinho aqui é um menor pedaço, né? O início e o menor pedaço do encéfalo, do tronco encefálico. E recebe informações referentes aos músculos e participa também no controle de contrações musculares e postura, né? A manutenção da estrutura corporal. A ponte, que aqui está em laranjinha, está relacionada com as funções cerebelares. Ele vai estar associado a essa outra parte aqui que é o cerebelo, né, que está ligada a movimento e equilíbrio. E o bulbo, que a gente falou lá em sistema respiratório, ele faz o controle aí da respiração. Então, ele percebe ali o pH sanguíneo e, à medida que vai ficando ácido devido à concentração de gás carbônico, que vai formando ácido carbônico no sangue,
ele vai acelerar a respiração, o ritmo respiratório, né, o ritmo de inspiração e expiração, e também batimentos cardíacos, para poder fazer circular rapidamente esse sangue aí, né, tanto para fazer as trocas gasosas lá nas células e no interior dos pulmões. E o cerebelo, que aqui está em marronzinho, ele tem as funções relacionadas à integração sensorial e motora, participa dos movimentos da cabeça, dos olhos, dos membros, coordenando todo o movimento do corpo. Além disso, o cerebelo controla o equilíbrio durante a caminhada. Então, essa capacidade que a gente tem de manter o equilíbrio corporal, né, se deve diretamente ao cerebelo, né, que é responsável por essa postura. E aí nós temos um detalhe que é o seguinte: quando a pessoa ingere bebida alcoólica, o álcool ele afeta o funcionamento do cerebelo. E aí gera essa dificuldade. Gera essa dificuldade de você manter o equilíbrio. A pessoa vai ter dificuldade porque ela perde um pouco esse sentido aí devido à ação do álcool. Beleza, então a gente falou aí do encéfalo e as estruturas que fazem parte dele. Agora nós temos a medula espinhal ou espinal, a medula nervosa. Aqui nessa imagem, que é uma imagem de uma peça anatômica mesmo. E aí aqui está evidenciando essa medula, né, que estaria dentro da nossa coluna vertebral, dentro dos ossos que formam a coluna. E aí da medula partem os nervos que vão se espalhar ao longo de todo o corpo, que aí já é parte do sistema periférico, né? O sistema nervoso é só o encéfalo e a medula. Então é um cordão cilíndrico alojado ao longo da coluna vertebral, né, como eu já disse aqui. E a medula retransmite informações colhidas de diversas partes do corpo. A gente vai dar detalhes disso. A maior parte das ordens elaboradas no encéfalo passa pela medula antes de chegar em seu órgão de destino. Então, por exemplo, se lá uma informação que saiu do cérebro, ela percorre a medula, depois ela sai da medula, vai para o nervo e vai lá para o seu pé, por exemplo, né? Então ela percorre toda a medula, né, praticamente, para chegar lá no seu pé, essa informação. Beleza. Além de intermediar essa comunicação, como a gente falou, entre o corpo e o encéfalo, a medula também elabora respostas simples para certos estímulos, como o que nos faz retirar a mão rapidamente enquanto tocamos um objeto muito quente. Então, por exemplo, quando você encosta a mão num negócio quente, essa informação ela não chega até o encéfalo. Ela vai só até a medula e volta com a resposta. Então, a medula tem essa capacidade de dar respostas sem precisar chegar no cérebro. Tanto que você, assim, as coisas são muito rápidas, né? Então, quando você encosta no negócio quente, você tira a mão e depois você percebe que estava quente. Você se liga no que aconteceu. Porque a informação chega no seu cérebro depois, por outras rotas, né? Então, primeiro você reage para depois você ter consciência do que aconteceu. E o sistema nervoso periférico é constituído de nervos e gânglios nervosos que partem tanto do encéfalo quanto da medula, né? Então são nervos cheios de gânglios que vão se espalhando pelo corpo. Aqui, ó, aqui é o encéfalo cá em cima, aqui é a medula. E a gente está vendo aqui, ó, os nervinhos partindo da nossa medula, alguns, né? Aqui é na região cervical, né? Que é do pescoço. E outra coisa aqui, eles estabelecem a ponte de comunicação entre os sentidos e o sistema nervoso central, né? E os órgãos de resposta, obviamente. Os nervos são estruturas filamentosas formadas por neurofibras que partem do encéfalo ou da medula e atingem diversas partes do corpo. É a imagem que eu mostrei agora há pouco, né? Dos nervos. E os gânglios
são dilatações presentes em certos nervos, né, que contém ali uma grande quantidade de corpos celulares. É como se fosse uma emenda entre os neurônios do nervo. Ele fica tipo um calombinho, uma região mais globulosa, assim. É o gânglio. Tem mais densidade ali das células nervosas. Os nervos são classificados em cranianos, são 12 pares que partem da região do encéfalo aqui. Temos 31 espinais ou raquidianos, é a maior quantidade aí, que vai se alongar para todas as partes do corpo, basicamente, exceto aqui o que está dentro do crânio, né? Então aqui a gente está vendo esses raquidianos, né? A gente tem 31 pares que saem aí da medula. Cada nervo se liga à medula por 2 conjuntos de fibras. Isso aqui é importante, tem questão que cobre especialmente esse detalhe, tá? Então a gente tem aqui a raiz dorsal e a raiz ventral. O que é isso? Pense que esse aqui é um fragmento, um pedaço da medula, tá? A gente vai ter os nervos aqui, né, grudados aqui na medula através de 2 conjuntos, né? O azulzinho são a parte posterior aqui e o vermelhinho é a parte anterior da medula, tá? A parte posterior, que é assim azulzinho, ela é a raiz dorsal. O que acontece? A raiz dorsal de um nervo espinhal ou espinal é formada somente por neurônios sensitivos que conduzem impulso nervoso de órgãos até o sistema nervoso central. Então, por exemplo, se você encostou em um negócio quente, células ali da sua pele percebem a temperatura, levam essa informação até a medula, né? Então, o nervo, você encostou no negócio quente, você percebeu, antes de você perceber, né? Antes de você ter consciência, o seu corpo percebe a temperatura, leva essa informação até a medula, né? Que é através dessa parte posterior aqui, ou raiz dorsal. Aí a medula reconhece essa informação e ela transmite essa informação, retransmite, né? Através da raiz ventral, que é essa aqui em vermelhinho, que é levando a resposta para você tirar a mão. Só que é tudo muito rápido. Você encostou, a raiz dorsal leva a informação até a medula e a raiz ventral vai devolver a informação com uma resposta, que no caso seria você tirar a mão lá do objeto quente, do que está te incomodando ali, né? É complexo aqui, é muito detalhezinho, né? O sistema nervoso é meio chatinho mesmo, né? Então, isso que eu acabei de falar aqui é uma situação chamada de resposta reflexa medular, ou arco reflexo, né? Então, quando a medula espinal é capaz de elaborar uma resposta, ela recebe a informação e dá uma resposta em uma situação de emergência, né, como é essa de a gente encostar a mão ou parte do corpo em algo quente, é isso que vai acontecer, né? Então, encostou ali no ferro quente, né? Aí você vai tirar o braço, mas essa informação primeiro foi para a medula devolveu a informação para a musculatura remover o braço dali, ou a mão dali, tirar aquela parte do corpo dali. Só que é tudo muito rapidinho. Aquele examezinho de bater o martelinho no joelho é a mesma coisa. Bateu, aí leva informação para a medula e a medula dá uma resposta de você dar uma mexida, tipo um chutinho assim no ar, né? Isso é uma resposta de arco reflexo também. A divisão aqui funcional do sistema nervoso periférico. A gente tem o sistema nervoso somático e o autônomo. O somático são atividades conscientes. Você tem a consciência total, né, do que está acontecendo. E são controladas pela nossa vontade, obviamente, né? Exemplos: pensar, movimentar um braço, mudar a expressão da face. Tudo isso você faz conscientemente, você controla, né? E a gente chama essas reações de um controle do sistema somático, né? Do sistema nervoso periférico somático. Já o autônomo, resulta em contração de músculo,
estriado esquelético, que é um tipo de musculatura que faz esses movimentos aí. E o sistema nervoso autônomo é atividade involuntária que independem da nossa vontade. Então acontecem, né, inconscientemente. Exemplo, batimento cardíaco. Né? Você não tem que ficar pensando em fazer o seu coração bater. Ele está batendo. Seu corpo dá conta sem você perceber isso, sem dar conta disso. Né? O peristaltismo, que são aqueles movimentos do tubo digestivo empurrando o alimento ou a massa, né, o bolo alimentar ali, o fecal, num único sentido. Tudo isso não depende do nosso controle, né? E resultam da contração de músculos não estriados, ou chamados de músculo liso, e também da musculatura cardíaca, que são músculos que eles se movimentam sem o nosso controle. O estriado esquelético é, por exemplo, o músculo do braço, da perna, é o que a gente movimenta, né? É a nossa musculatura voluntária. E temos aqui músculos de órgãos, como o estriado liso, o cardíaco, que não depende da nossa vontade, a sua contração, o seu relaxamento. Né? O sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático e parasimpático, né? E controlam os mesmos órgãos, mas em uma situação de oposição. Tipo, um nervo aqui simpático, ele dilata a pupila. Aí o parasimpático, ele contrai a pupila. Ele faz um movimento inverso, antagônico, né? Então, enquanto você tem um nervo ali que inibe a salivação, tem um que estimula a salivação, né? Então, depois vocês dão uma olhada aí com calma, né? De quais são simpáticos e quais são parasimpáticos, mas sempre são movimentos antagônicos. Um contrai, um relaxa, um abre, um fecha. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Beleza? Aqui teria outro videozinho mostrando uma cirurgia nervosa, mas aí fica para outra. E aí na próxima aula a gente fala sobre doenças e a parte sensorial. Beleza? Um abraço, gente. Até mais.